Sr. Ministro, a independência de Angola está marcada para o dia 11 de novembro. Considera que ainda há possibilidades de coexistência mais ou menos pacífica entre os três movimentos de libertação? Considera que a independência em 11 de novembro será feita ainda com os três movimentos no poder, tripartido? Quer dizer, para a FNLA, não há dúvidas que nós continuamos a envidar esforços para que os três movimentos possam estar presentes em 11 de novembro de 75, que é a data da independência de Angola, que para nós é inadiável. Que para nós, quer dizer, nós pensamos que 11 de novembro para nós é uma data sagrada e nós não poderemos de maneira nenhuma aceitar o adiamento da independência de Angola. Agora, quanto a o entendimento, a convivência pacífica dos três movimentos até 11 de novembro é uma questão de boa vontade, é uma questão de engajamento político e nós esperamos, nossa parte da FNLA, se houver respeito integral dos acordos tanto firmados em Alvor como em Nakuru, no Quênia, é possível chegar-se ainda por meios pacíficos a 11 de novembro. Mas eu insisto que tem de haver das três partes um respeito integral desses acordos. E aqui queria realmente dizer que esse respeito não só cabe às três partes, mas também como cabe à quarta parte, que é a parte portuguesa, que tem de respeitar igualmente esses acordos firmados em Alvor e em Nakuru. E se houver respeito integral dos acordos, o que implicará a aplicação dos mesmos, quer dizer, nós podemos contar com 11 de novembro pacífico. Não é? Estou convicto que não poderá haver, para uma Angola una, indivisível, a eliminação de qualquer dos três movimentos. É, portanto, contra a balcanização de Angola? Somos contra a balcanização de Angola. Apesar de Angola já estar praticamente dividida em três partes, quer dizer, há zonas de influência marcadamente UNITA, sul do país, MPLA, centro do país, FNLA, norte do país. Pois bem, mas esses eram os dados com que praticamente partíamos no 31 de janeiro. Bom, são dados que são ligados ao processo, digamos, da luta de libertação. Se considerarmos os pontos, digamos, de partida para a luta, mas que não estavam, digamos, não havia uma cristalização digamos, desta separação, e que cristalização é essa que se está tornando cada vez mais forte, mais real, após as confrontações que tem havido entre o MPLA e a FNLA. Eu acredito plenamente que diversas forças políticas vão ainda colaborar para chegarmos a uma independência dentro do esquema do Alvor. No entanto, os últimos acontecimentos em Luanda, no Norte, no Nordeste e no Sul, tornam-nos cada vez mais apreensivos. Estamos apreensivos porque a FNLA, com o seu desejo de tomar o poder pela força, já fez a secessão de uma parte do território. Os distritos do Zaire e do Uís estão hoje sob o controle exclusivo da FNLA, visto que nem as forças portuguesas, nem a UNITA, nem o MPLA têm qualquer influência visível sobre aquela área. Foi pretensão também da FNLA tomar Luanda pela força, o que foi impedido pela ação popular, pela ação dos habitantes de Luanda, do povo, que rechaçou mais uma vez, depois de várias tentativas, rechaçou mais uma vez a agressão da FNLA. Se este tipo de agressão continua, se, por exemplo,
há uma tentativa para separar Cabinda, como é desejo de alguns países, se há uma tentativa para, de qualquer maneira, destruir o equilíbrio ainda existente, embora bastante frágil, entre os três movimentos, nós poderemos pôr a dúvida sobre se o acordo do Alvor será respeitado até 11 de novembro. Quer dizer, nós temos envidado de esforços consideráveis para se evitar a balcanização do país, que realmente não beneficiará ninguém, nem o MPLA, nem a FNLA, nem a UNITA, nem o povo angolano, sobretudo. Portanto, devemos continuar a lutar no sentido de evitar que Angola se reparta em três. Enfim, é a vontade das forças imperialistas, né, que querem continuar a explorar o nosso país. Até já se fazem mapas, quer dizer, a FNLA, o norte do país, o MPLA no centro e a UNITA no sul. Portanto, nós devemos continuar a envidar esforços para evitar que isso venha a acontecer. Do nosso lado, nós temos envidado esforços consideráveis para evitar a balcanização do país. Portanto, dos confrontos que houve no norte de Angola, a intenção não foi balcanizar o país. A FNLA sempre, nas suas ações militares, só respondeu às provocações do MPLA. Mas a FNLA praticamente expulsou o MPLA do norte do país. Agora o MPLA praticamente ou tentou expulsar a FNLA de Luanda. Portanto, não há uma semelhança de atitudes, não é, em relação às zonas que é mais fácil controlar? Portanto, eu penso que o MPLA não expulsou a FNLA de Luanda. O MPLA tentou, e está bem emprego. E que nós também não expulsamos o MPLA do norte, mas de uma ação militar resultou que o MPLA foi pura e simplesmente batido militarmente, e que o próprio MPLA retirou-se do norte. Nós não impusemos nenhuma condições ao MPLA porque se retirasse do norte, que não é a nossa intenção balcanizar o país. Para nós, Angola significa de Cabinda a Cunene, não é simplesmente o norte do país, nem Luanda. Portanto, nós lutamos 14 anos, não é para libertar uma parte do norte de Angola, foi para libertar Angola toda. Embora a luta não se tivesse alastrada a todo o território, mas a intenção era esta, inicial, libertar toda Angola. E nós continuamos a lutar, agora no seio do governo de transição, que é lutar por vias pacíficas, políticas e democráticas, para que Angola possa ser independente em 11 de novembro de Cabinda a Cunene. Há quem esteja a trabalhar ativamente para a balcanização do país. E os fenómenos de tribalismo, de racismo, fenómenos de regionalismo que têm aparecido ultimamente de uma maneira bastante explosiva e inesperada, mostram que há um motor qualquer a desenvolver este fenómeno que até agora existia assim, mas de uma maneira mais atenuada. E com a guerra de libertação, em algumas áreas, não se notava o tribalismo. Podemos dizer, por exemplo, que Luanda não viveu o tribalismo durante muito tempo. Não viveu o tribalismo. Nós aqui em Luanda convivemos perfeitamente, todas as etnias, sem nos lembrarmos sequer que havia oriundos desta ou daquela área. Mas agora, é certo, o fenómeno reviveu. E é certo que este movimento de retorno ao local de origem é fomentado pelos interessados, talvez para poder materializar mais facilmente a balcanização. A balcanização é um perigo, ela está na consciência de muitos dos nacionais, dos nossos compatriotas, e está também na consciência de forças internacionais, de forças imperialistas, que quer dos Estados Unidos da América, quer da África do Sul, quer de outros países e mesmo do nosso vizinho Zaire, estão a tentar a todo o custo separar Angola para melhor dominar cada uma das partes. Quer dizer, para nós, realmente, o MPLA, dada a sua demagogia, dada a sua atuação sanguinária, sádica, neste momento, para nós é um inimigo principal, é o MPLA, e nós não teremos maneira nenhuma, ou melhor, não hesitaremos em dizer que o MPLA para nós, neste momento, é o inimigo principal, é o inimigo que nós teremos de fazer face neste momento, porque o MPLA, pela sua atuação sádica e bárbara e sanguinária, que todos nós somos testemunhas, o massacre, a mutilação, enfim, de populações afetas ao nosso movimento, que, enfim, o MPLA pretende que as nossas forças em Luanda
chegaram até o ponto de arrancar corações e congelarem em frigoríficos. Nós podemos dizer que isso deu-se do lado do MPLA. Nós assistimos aqui a 2 semanas de barbaridades que nós não podemos classificar de maneira nenhuma. Portanto, para nós, o MPLA, pela sua atuação sádica, sanguinária, selvagem, é, neste momento, o inimigo principal que nós temos de combater. O MPLA declarou-nos a guerra, está uma guerra declarada, a atuação do MPLA em Luanda e noutros pontos, e nós, FNLA, não haveremos de cruzar os braços. Quer dizer, contra a guerra nós vamos opor a guerra, e a força, nós opusemos a força. Das declarações do MPLA e da FNLA, poderemos concluir que hoje em Angola há, efetivamente, 2 movimentos que consideram o outro como, diríamos, quase inimigo principal, afastado do inimigo colonialista. Entretanto, e em relação aos repetidos comunicados do FNLA, que afirma ter já iniciado a sua marcha triunfal, estou a citar, sobre Luanda, o MPLA tem sido criticado um certo triunfalismo. O facto de ter aniquilado praticamente em Luanda as forças do ELNA, com efetivos parece que bastante inferiores, parece ter dado a muitos militantes do MPLA uma segurança que alguns consideram demasiada. Considera que a ameaça de entrada na área de Luanda controlada pelo MPLA da FNLA é uma ameaça concreta ou distante? O problema que põe é o eterno problema da luta popular contra um exército estrangeiro. Se um país está mobilizado para resistir contra uma determinada força política, essa força política pode armar-se, não importa que número de soldados, não importa que quantidade de material de guerra para vir combater, mas o povo não aceitará a dominação. É o que acontece em Luanda, é o que acontece em toda Angola. Devo dizer, em toda Angola. Ainda aqueles que se enganam em relação ao Uís, em relação a São Salvador. Ali está-se ainda debaixo da bota nazi da FNLA. Mas logo que essa bota se levante, toda a gente vai ver que aquele povo é também, como o povo de Luanda, um povo MPLA. E, portanto, logo que haja essa resistência, os milhares de homens, os carros blindados, isso não exerce grande efeito. O soldado é esmagado psicologicamente, primeiramente, pela atitude de cada cidadão que encontra à sua frente. Por isso, nós não somos triunfalistas. O povo está eufórico, está contente por causa da vitória, é normal que assim seja, e nós não permitiremos nenhuma marcha triunfal de nenhum exército, seja ele da FNLA, seja ele da ONU, seja ele da OUA, que marche sobre Luanda. Bem, para nós, a FNLA, nós quando nos referimos ao imperialismo, nós falamos do social-imperialismo porque é aquele que está neste momento a atuar em Angola. Neste momento é a quadrilha russa que quer impor em Angola uma orientação política. Isto é por todos conhecido, não só pela infiltração massiva de elementos russos, checos, polacos e búlgaros em Angola, mas pelo envio de material vindo desses países socialistas. Sinceramente, que é uma potência imperialista, que é a União Soviética, que quer impor em Angola uma orientação política. Diz que é o social-imperialismo soviético que está a atuar em Angola. Eu pergunto-lhe, e os capitais norte-americanos, alemães, franceses, portanto, no setor económico, não contam para... Não considera que isso seja imperialismo, que seja domínio económico? Pois, neste momento, logo após a instalação do governo de transição, nós tivemos uma luta, ou melhor, entramos numa luta política, económica, social e cultural. Não sei se tem seguido de perto a vida angolana, mas nós temos realmente o setor económico feito grandes esforços para o controle da economia do país. Por exemplo, o FNLA não esteve de acordo, por exemplo, com a hipótese da nacionalização da banca em Angola. Bem, o problema da nacionalização da banca em Angola é um problema que nós fizemos claro há muito tempo. Foi uma ação unilateral do governo português, que nacionalizou a banca em Portugal, com ramificações em Angola. Portanto, só o Estado de Angola poderia, como Estado, negociar com a parte portuguesa e
tomar as ações do governo português nos bancos angolanos. Portanto, nós não somos pela decisão desses bancos, mas somos por um controle do Estado efetivo sobre os bancos. Um regime liberal, um regime democrático. E nós pensamos que a banca, mesmo privada, sob controle do Estado, ela poderá participar no desenvolvimento econômico do país. Quer dizer, já não será um tipo de banca capitalista, mas uma banca ao serviço da Angola. Nisso nós acreditamos. Mas não acreditamos na nacionalização completa da banca. Os nossos princípios teóricos são bastante próximos dos do MPLA na prática. Pois bem, nós temos a nossa via, eles têm a deles. E penso que temos também com a FNLA certos laços, mas laços de amizade, porque, melhor, amizade reencontrada, se assim se pode dizer, porque a maior parte dos dirigentes máximos da UNITA foram, em tempos, membros do FNLA. O que é que efetivamente a UNITA, que projeto socialista a UNITA defende para Angola? E quais as diferenças com o projeto? Quais as grandes divergências com o MPLA? Eu penso que das diversas conversações que tivemos com o MPLA, a diferença, digamos, na prática, pareceu-me vir mais precisamente veio precisamente da maneira como, da oportunidade, digamos, do emprego das fases para este socialismo, ou da possibilidade de etapas que nós pensamos se devem graduar. Sim, nós poderíamos dizer que a UNITA é um movimento que advoga a via social-democrata para a construção do socialismo? Não é bem isso. Não é. É que não queremos copiar nenhum esquema, para começar. Este é o princípio. Não copiar esquemas, porque uma cópia não pode ser fiel, não pode nem deve ser fiel num contexto em que temos uma matéria que não é inanimada, que não é inanimada. E, portanto, temos de adaptar na prática os princípios que são universais, mas, portanto, segundo as circunstâncias e o contexto em que vivemos. Mas é marxista a UNITA? É. Como é que se vai traduzir na prática? Portanto, a UNITA, o que é que advoga imediatamente? A etapa imediata é a independência com os três movimentos, com o governo de coligação. A nível de organização das massas populares, a UNITA advoga que será o proletariado, ou a vanguarda do proletariado, e serão as massas camponesas a tomar o poder mais tarde? Sim, nós começamos em Angola, dado que a maioria da população é camponesa, que seriam os camponeses que, devidamente enquadrados e devidamente mentalizados nos princípios marxistas-leninistas, eles que fariam ou que devem fazer a luta para a tomada do poder, para, digamos, para governarem, tomarem o poder, portanto, governarem o Estado socialista de Angola. Quando fala num socialismo angolano, pensa em algum exemplo que haja em algum país do mundo de relações de produção, de sociedade? Eu penso que o socialismo ou qualquer outro regime não tem semelhante no mundo. Um regime político, uma doutrina, seja o que for, deve assentar-se basicamente nas realidades de cada país. Portanto, o socialismo angolano será muito diferente de todos aqueles que existem no mundo. Mas há regras fixas. Sim, há regras fixas, né? Quer dizer, enfim, nós não podemos, quer dizer, nós somos pela produção, quer dizer, produção, vá lá, se diz, tipo, vá lá,
uma produção que possa beneficiar as massas angolanas. Somos uma produção controlada por angolanos, quer dizer, de um sistema econômico ao serviço do país. E nós não podemos aqui avançar exemplos, quer dizer, que tudo isso depende da própria riqueza do país. Quer dizer, o que se faz na Tanzânia, quer dizer, tipo de produção económica socialista, não será o mesmo em Angola, porque nós partimos de realidades diferentes, de bases diferentes, embora hajam regras, né, universais. É que, efetivamente, estas regras universais têm alguma importância. De um lado, num país, se prevalecer a iniciativa privada, temos que não é um país socialista. Não há socialismo nesse país. Se não prevalecer a iniciativa privada, se prevalecer relações de produção completamente diferentes, que estão efetivamente nas mãos do povo desse país, teremos um regime diferente. O sistema económico comanda o regime político, não é? Portanto, concretamente, e a nível de Angola, se a linha política do FNLA vencesse, nós teríamos aqui a coletivização dos meios de produção, teríamos a continuação da iniciativa privada, portanto, com o controle por parte das pessoas privadas, dos grandes capitalistas, dos seus meios de produção, como é? Bem, eu digo que, enfim, não há comparação possível. Nós somos por um regime socialista, um socialismo humano, um socialismo puramente angolano, e que nós haveremos de respeitar a iniciativa privada, embora, enfim, a produção dos meios vitais do país estarão sob o controle do Estado, que é normal. Quer dizer, enfim, há produtos vitais que devem, de uma maneira, enfim, prática, estar nas mãos do próprio povo. Portanto, mas isso não nos levará, de maneira nenhuma, a desencorajar a iniciativa privada. Mas nós, quer dizer, não seremos pela instauração, quer dizer, de grandes monopólios capitalistas no país. Quer dizer, um sistema, por exemplo, na agricultura, nós encorajamos o sistema de cooperativas de massas, né, do povo. E eu penso que será uma experiência puramente angolana que nós vamos tentar. Quer dizer, nós não queremos de maneira nenhuma comparar o nosso socialismo com os outros que já existem no mundo. É normal que nós partiremos de bases, como se já universais, né, existentes, mas dando, sobretudo, grande relevo às nossas próprias ideias. Então, e o que é que pensa do poder popular? Tem sido tão atacado pelo FNLA. O poder popular que é advogado e da forma como é advogado pelo MPLA, hoje em Angola. A ideia em si, não temos nada contra, porque é para isso que tendemos todos. Mas o problema será que o poder popular, digamos, tem as bases para atuar hoje? E como se traduz na prática a atuação do poder popular? É ela, de facto, é um processo marxista? Tanto quanto ao poder popular, do nosso lado, nós sempre temos que somos pelo poder do povo, mas um poder organizado, um poder verdadeiramente democrático. Ora, o que se passa em Angola não é o poder popular, é um poder anárquico. É um bando de indivíduos, quer dizer, enfim, levados por ideias maquiavélicas, que querem impor o seu parecer, a sua opinião à maioria. Portanto, não é um poder realmente do povo, é um punhado de indivíduos, quer dizer, altamente doutrinados, desviado dos princípios do povo, que querem impor um parecer, uma opinião ao povo. Isso nós não aceitamos. Nós reafirmamos mais uma vez que somos pela participação das massas. Isso nós dissemos em Nakuru, reafirmamos isso em Nakuru, mas não por um poder como está a acontecer em qualquer um poder lá. Isso só se limita a Luanda, a alguns bairros. Mas é uma inovação do MPLA. O Presidente Agostinho Neto acabou de fazer uma referência ao povo angolano, e nomeadamente ao povo de Luanda, que nos pode conduzir a uma outra pergunta, que é a questão do poder popular. E nós notamos que, apesar do MPLA ser incontestavelmente o movimento que, nas suas declarações e na sua prática política, é menos racista, ou é efetivamente antirracista e antitribalista, como é que se compreende que a população branca, muitos daqueles que demandam Portugal, retornam a Portugal, seja precisamente em relação ao MPLA que têm mais reservas, seja precisamente o MPLA que mais atacam com medo do chamado poder popular? Bom, visto que este problema nunca foi abordado diretamente, eu vou fazê-lo neste momento. Durante a luta de libertação nacional,
houve em Angola os colonos que colaboraram com o exército colonialista para fazer a repressão do nosso povo. E muitos deles foram ativos. Pegaram em armas, muitos deles serviram de agentes da PIDE, muitos deles serviram de qualquer outra maneira, servindo na OPVDCA, por exemplo, em outras organizações, para reprimir qualquer ação popular pela independência do país. É claro que depois do 25 de Abril, os movimentos de libertação, as cúpulas, não se cansaram de repetir que haveria clemência em relação àqueles que praticaram crimes, que haveria uma certa tolerância em relação ao seu procedimento passado. Mas, ao nível da base, o ódio não terminou completamente. O ódio continuou, apesar de toda a politização, apesar de toda a mobilização feita para que não houvesse, de facto, uma ação contra os antigos colonos. E também existe esta ideia secular no homem angolano, especialmente no homem negro, de que ele foi escravo de outro homem. E esta ideia de ter sido escravo de outro homem com o qual convive hoje, é necessário tempo para que se extinga, tanto da mente de um como do outro. Não se extingue com 2 discursos ou com 2 reuniões numa Assembleia Nacional. Bom, eu tenho a impressão íntima que eu tenho, que a maior parte daqueles que sai de Angola sai por medo. Sai por medo de represálias quando o exército português abandonar o país, que o nosso povo possa vingar-se dos séculos de colonialismo, possa vingar-se dos anos de guerra. Esta é, para mim, a razão principal. Se, efetivamente, a UNITA defende princípios ideológicos próximos do MPLA, a UNITA fala em socialismo, o MPLA fala em socialismo. Se, portanto, por outro lado, a FNLA é profundamente anticomunista, no sentido mais primário que poderemos dar ao termo, porque é que, será que é possível a neutralidade da UNITA por longo tempo? O que nós dizemos é que, para já, para evitarmos a catástrofe, a destruição mesmo de Angola, como entidade económica e talvez mesmo política, que era necessário ser realista e compor com as forças em presença. Mas que o processo revolucionário por si acabaria, digamos, por eliminar aqueles que fossem menos coerentes com a atualidade angolana, africana e mesmo internacional. Que tipo de relações com Portugal propõe a FNLA para depois da independência? Bem, à medida em que as coisas se estão desenvolvendo, o clima atual, se Portugal, eu não digo que não se fala no povo português, mas se o regime português atual não revê a sua posição imediatamente, eu posso desde já declarar que nós teremos muito mais relações. Portanto, importa neste momento salvaguardar os laços seculares históricos que ligam os dois povos, porque no fim o que conta é isto. São os interesses dos dois povos que sempre combateram o regime colonial fascista. Quando nós lutávamos, o povo português também lutava por seus meios pacíficos. Portanto, são dois povos que se solidarizaram durante a luta de libertação nacional e penso que hoje, que Angola está à beira da independência, penso que é momento de se reforçarem os laços da amizade entre o povo português e angolano. Mas se o governo português atual não rever a sua posição, eu penso que só o povo português será vítima do que poderá acontecer amanhã. O tipo de relações entre Angola e Portugal, pois bem, elas serão, em princípio,
segundo, o atuar do governo português no momento em relação aos movimentos de libertação e, sobretudo, em relação àquele que amanhã tiver o poder em Angola. E para já eu penso que essa atuação, no momento em que há 3 movimentos, e que, embora saiba, digamos, a tendência natural do governo português, mas eu penso que devia haver uma isenção para que amanhã, após a independência, qualquer que fosse, quem admitir essa hipótese, por princípio, após a independência, qualquer que fosse o regime após a independência de Angola, Portugal pudesse continuar a ter boas relações com esse regime e pudesse mesmo influenciar, porque eu penso que há muitas relações naturais entre Angola e Portugal para que possa haver no futuro uma corrente muito mais forte entre os dois Estados do que entre Angola e qualquer outra nação. As relações naturais, que seria natural que houvesse isso, e que só seria contrariado caso o governo angolano tivesse alguma queixa no processo de descolonização, agora durante essa fase de descolonização e depois da descolonização. Eu penso que as relações poderão ser amistosas e franca cooperação entre dois Estados. E, em princípio, por exemplo, nós, a UNITA, não temos, em princípio, não temos problemas com o governo português em si. Enfim, temos certos problemas com elementos talvez preponderantes na política portuguesa, mas que não pensamos que para já, digamos, tenham comprometido as nossas relações futuras com Portugal. E nós esperamos que digamos, as forças progressistas em Portugal vão, enfim, sair-se dessa fase crítica e difícil que Portugal vive, como eu também penso que as forças progressistas em Angola, talvez com espaços mais dilatados também acabarão por vencer, e então as nossas relações nesse momento terão ainda mais facilidade de se concretizar em cooperação e harmonia para, digamos, difusão de uma corrente progressista através de todo o mundo. O MPLA veria com bons olhos, aceitaria o apoio não apenas verbal, não apenas político, mas também material, inclusivamente físico, de forças políticas progressistas portuguesas ou de outros países? Nós, em princípio, somos contra a participação estrangeira na nossa luta política e militar aqui em Angola. Somos contra. Somos, porém, partidários de uma ação política de solidariedade que se pode encarar como organizada em Portugal, organizada noutros países, de solidariedade com os progressistas angolanos. Nós não compreendemos, por exemplo, que Portugal, de uma maneira geral, falando do povo português de uma maneira genérica,
não podemos compreender que o povo português não apoia o MPLA. Não podemos compreender porque o sentido progressista tomado pelo povo português desde 25 de Abril, ou melhor, pelo povo português desde há muito tempo, desde que começou a luta contra o fascismo, estaria em contradição com uma atuação atual contra forças progressistas que lutam pelo mesmo objetivo, pelo mesmo ideal. Nós pensamos que a solidariedade dos progressistas, a solidariedade na luta pela democracia, pelo progresso, deve ser uma realidade. E por isso temos estado, enfim, muito satisfeitos de ver que, na realidade, o povo português dá o seu maior apoio ao MPLA. Dá quase completamente o seu apoio ao MPLA. No entanto, lamentamos que certas forças políticas, certas formações políticas que fazem o jogo do poder, que pretendem, umas vezes, como Maquiavel, utilizar este ou utilizar aquele outro para ir ascendendo a posições cada vez superiores, que eles não sejam coerentes na sua ação. Não podem ser. Não são coerentes, mas isso são certas formações políticas. Formações políticas que têm os seus objetivos e o seu objetivo é simplesmente o poder. Alcançar o poder de qualquer maneira. Mas não creio que da parte do povo português haja essa atitude. Não há. Da parte do povo português nós sempre temos sentido uma preocupação constante de dar um apoio ao MPLA, quer dizer, dar um apoio à parte progressista do povo angolano. Isso é que é importante para nós. Não precisamos, neste momento, de pedir o sacrifício de sangue ao povo português, que tem as suas lutas ainda a travar. Não precisaremos de pedir contingentes armados que venham ajudar-nos. Não, há outras formas de ajuda e esta que mencionei é a mais importante. É a solidariedade para o triunfo da democracia e do poder popular.